Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar então sobre uma aposentadoria onde a pessoa não precisa ter 15 anos pagos de INSS, uma aposentadoria por idade. Então, hoje muitas pessoas elas têm isso na cabeça, né, que é obrigatório ter 180 contribuições ou os 15 anos pagos de contribuição ao INSS. Então, essa explicação aqui, nós vamos falar para vocês aí sobre uma possibilidade que muita gente não sabe, né? E muita gente acha que já não vale mais, que já não pode. Tem muita confusão sobre isso. Vamos lá, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal, tá ok? Obrigado. Então vamos lá. Que aposentadoria eu estou falando? Eu estou falando da aposentadoria híbrida. Aposentadoria híbrida. Essa aposentadoria híbrida, então ela já está prevista, né, na lei e também ela foi oriunda aí de muita discussão na jurisprudência, nos tribunais, sobre o direito, né, sobre o direito à justiça de utilizar um tempo trabalhado, mas não contribuído. Então veja bem, o INSS sempre aceitou te dar uma aposentadoria por idade, desde que você efetuasse o pagamento de 15 anos de contribuição ou 180 meses. Então, a idade para a aposentadoria, né, por idade, aposentadoria por idade, então, antes da reforma da Previdência, né, antes da reforma da Previdência, que foi em dia 13 de novembro de 2019, até aquela data ali, o homem precisaria ter 65 anos de idade e 15 anos de carência. A mulher, 60 anos de idade e 15 de carência, para poder contar o período rural. Mas, para que você não faça confusão, né? A aposentadoria do agricultor, o homem agricultor, é aos 60 anos. A mulher agricultora é com 55 anos. Como estamos falando de uma aposentadoria híbrida, nós vamos utilizar esse período trabalhado na agricultura junto com o período trabalhado no meio urbano. E aí, considerando o meio urbano, a aposentadoria do homem, antes, até a reforma da Previdência, era aos 65 anos de idade e a mulher 60 anos de idade. Veja que aumentou 5 anos. Então, se fosse rural, o homem era 60 e a mulher 55. Se é urbano, 65 o homem e 60 a mulher. E quando se parte para contagem de um período rural trabalhado, mas não contribuído, isso acontecia muito antes de 1991. Então, os trabalhadores rurais trabalhavam, mas não contribuíam, né? Hoje, você mesmo sendo um trabalhador rural, você é obrigado a contribuir, ou tirando uma nota fiscal que já serve como contribuição. Mas hoje é preciso ter essa contribuição. Então, se você trabalhou lá em 1970, 1980, tem um período rural que você trabalhou. Ah, trabalhei lá quando eu era pequeno, até casar ou até sair do rural e fui para a cidade. Eu tenho lá uns 10 anos de rural. E agora vim para a cidade e tenho mais uns 10 anos na cidade, ou 5 anos na cidade. Soma-se os dois, sem necessidade de fazer a contribuição. Então, somando os dois, você atingiria os 15 anos mínimos. Isso foi uma construção da jurisprudência, de que aquele período era trabalhado, mas a lei não obrigava o trabalhador rural a fazer a contribuição, mas ele efetivamente comprova o seu trabalho rural. Então, você consegue contar o período rural e o período urbano, os dois juntos. Então, somou os dois juntos. Faça a conta aí. Se você trabalhou na lavoura, tá? Você faça a sua conta. Conta quanto tempo você tem trabalhado na lavoura. O INSS geralmente conta aí a partir dos 12 anos, tá? Então, dos 12 em diante, até judicialmente você consegue um período anterior a esse, tá? Até 7 anos, 6 anos de idade, comprovado, consegue, a partir dali, somar com esse rural. Então, suponhamos que você trabalhou lá dos 12 anos até os 18, deu 6 anos. Aí pega esses 6 anos e soma com o teu urbano.
Se atingiu 15, então já tem uma possibilidade de uma aposentadoria por idade híbrida. O que precisa verificar é qual é a idade necessária agora. Então, vamos ver. A regra que está valendo hoje para o homem continuou 65 anos de idade. Então, precisa ter 65 anos de idade e os 15 anos de contribuição, né, após ali 13 de novembro de 2019. Caso a filiação ao INSS, né, começou a pagar ao INSS, foi depois da reforma da Previdência, aí o INSS exige 20 anos do homem de contribuição, no caso híbrido, né, somando os dois para dar os 20 anos. Mas é sempre 65 anos de idade o homem. E a mulher? A mulher, lá antes da reforma da Previdência, era 60 anos de idade, porque o INSS considera a idade da trabalhadora urbana, não da trabalhadora rural. Então, ela aceita o período sem contribuição, mas a idade vai ter que ser do trabalhador urbano. A mulher, no trabalho urbano, 60 anos de idade até 13 de novembro de 2019. A partir de 13 de novembro de 2019, a mulher precisa ter 62 anos de idade. Então, é o que está valendo hoje, essa regra. Então, a mulher, ela consegue se aposentar por idade, mesmo tendo menos de 15 anos de contribuição, mas ela precisa comprovar realmente que trabalhou, né? E pode ser terras do pai, do avô, ou trabalhava de agregado, né? Comprovando que havia uma terra rural e com testemunhas que realmente trabalhou no período rural, você soma-se ao período trabalhado no meio urbano. E aí verifica-se a idade, mulher 62, homem 65. E aí é encaminhado, então, um pedido ao INSS para que ele faça a contagem desse tempo e verifique a possibilidade já de conceder a aposentadoria híbrida, ok? Então, o vídeo é sobre isso, explicando para vocês então, que existe essa possibilidade, sim. Né? O ideal é sempre procurar um advogado para que ele verifique a documentação e deixe tudo pronto, organizado, para que vá ao INSS o mais redondo possível para que o INSS consiga fazer uma verificação e conceder esse benefício de aposentadoria híbrida. Sempre destacando, como eu falei, judicialmente você consegue uma contagem de período rural, desde que houve o trabalho, né? Antes aí dos 12 anos de idade. Então, com 6 anos, 6, 7, 8 anos de idade, já é possível contar esse período rural. Aí muita gente pensa, mas como é que com 6 anos de idade pode trabalhar? Né? Uma criança não pode trabalhar. Então, o que a justiça entendeu? Tudo bem, uma criança não poderia trabalhar com 6, 7 anos de idade, 8, mas agora você não poderia, então, fazer uma penalização, uma dupla penalização. Primeiro, penalizar a pessoa por ter ela trabalhado, então ela já sofreu por ter trabalhado enquanto criança. Agora eu vou fazer mais uma punição, eu não vou aceitar o período que ela trabalhou como criança. Então, uma dupla penalização. Por isso, aí a justiça entende que é direito da pessoa contar, sim, este período. Tá ok? Não se esqueça de curtir, compartilhar, marca um amigo, faça seu comentário aqui e se inscreva aqui no nosso canal, ok? Obrigado e até a próxima.